E aí galera, como é que estão vocês? Tudo bem? Vamos fazer um resumo agora do que foi a coletiva do zagueiro Thiago Painçá. Ele sentou ali e concedeu aí uma entrevista coletiva hoje. É a entrevista coletiva para o Clássico Rei. O Ceará não fará uma outra coletiva antes do Clássico Rei. Eu vou deixando aqui a sala de imprensa do Ceará, já que hoje a assessoria nos comunicou que vai ter uma reunião daqui a pouco aqui. E é um local amplo, como vocês podem ver, né? Então, cabe muita gente. Então, o Ceará faz sempre reuniões aqui nessa sala de coletivas. Então, vou saindo aqui, deixando para que ela possa ser arrumada já para essa reunião que a assessoria de imprensa do clube nos comunicou que vai haver daqui a pouco. Então, vou passando aqui fora, né? E vou já pegar ali o meu Uber para voltar para casa, mas falo para vocês sobre essa coletiva da equipe do Ceará. O Ceará teve o Thiago Painçá falando na sua coletiva de imprensa para o Clássico Rei. O que significa isso? As perguntas são mais focadas no Clássico Rei, focadas no confronto de domingo, e nós da imprensa que vamos fazer algum tipo de trabalho em relação ao Clássico Rei, ou uma matéria de TV, uma matéria de rádio para o Clássico, a gente tem a oportunidade de perguntar ao Thiago sobre o Clássico, e aí fica essa coletiva voltada para o Clássico Rei. O que falou aí o zagueiro Thiago Painçá nessa sua coletiva voltada para o Clássico Rei? Bem, primeiro ele começou falando sobre o clássico em si. Claro que o time quer vencer, ele deixou claro essa questão, e foi indagado, inclusive foi pelo nosso companheiro do futebolês, Eduardo Trovão, sobre como seria jogar com o Fortaleza sem o time titular. Fortaleza que jogou ontem pela Libertadores e vai jogar semana que vem de novo pela Libertadores, então deve poupar o time. O Thiago disse que não tem conhecimento se o Fortaleza vem com o time titular ou não. Conhece o time do Fortaleza, conhece o elenco e sabe que, independente do Fortaleza vir com a equipe principal ou não, Thiago disse que será um adversário sempre muito complicado, muito difícil, e acredita que o Ceará não pode ficar esperando se o adversário vem com a equipe principal, se não vem, precisa jogar o seu futebol e trabalhar, né, se preparar para apresentar o seu futebol com a equipe do Fortaleza, ou seja, com esse confronto diante do Fortaleza no Clássico Rei. Então, o Thiago acha isso. Independente de o adversário vir com o time titular ou não, tem um elenco muito forte, então o Ceará tem que trabalhar a sua parte. Explica o Thiago por que o início da temporada foi bom. Foi uma questão que ele foi indagado, foi perguntado, né? O Ceará vem para um momento de reformulação, então ficou sempre aquele questionamento: qual será o Ceará de 2023? Perdeu várias peças, o Vina até tinha ficado, mas não permaneceu depois. Então, como será o Ceará 2023? E o Ceará tem começado a temporada bem, é claro que é só um início, mas vem num bom momento na temporada. O Thiago acredita que o clube contratou bem, que isso foi o primeiro situação positiva que o Thiago colocou, foi o primeiro ponto. Ele acha que as contratações foram boas, então isso já coopera para que o Ceará tenha esse início de temporada positivo. O trabalho, o Thiago avalia como um trabalho sério que o Ceará está fazendo, e aí ele, claro, está falando do técnico, do Gustavo Mourinho, está falando dos atletas, porque para o trabalho ser sério precisa muito dos jogadores, está falando também do departamento de futebol e, claro, deve estar falando da parte de condição que o clube dá. Qual é a condição que o clube dá? Ele tem que procurar pagar em dia, ele tem que procurar dar condição aos atletas de trabalho, campo, os arredores também. Quando eu digo isso, não são arredores como locais, mas equipamentos que ficam em redor do trabalho de campo. Uma boa academia, bom setor de fisiologia,
departamento médico com equipamentos de qualidade na parte física e também fisiológica. Então o Thiago acha que isso tudo tem e isso facilita nisso. Ele acredita que os atletas também entenderam que esse é um processo de reformulação e que eles precisam se inserir e terem calma, tranquilidade nesse processo. Até para a torcida, é um processo. A torcida é acostumada com o time na Série A e com aqueles atletas. Então há uma mudança e esse processo o jogador precisa fazer a sua parte e ter paciência. Palavra do Thiago Pagnusá, e eu concordo com o Thiago Pagnusá totalmente. Ele acredita, porém, que a equipe não está no seu ideal, mas ele trouxe uma questão que eu já tenho percebido que pode fazer e que está fazendo já diferença, acho. Esse grupo tem uma coisa chamada comprometimento. Cara, é o comprometimento que faz, por exemplo, se você trabalha em alguma coisa, você ficar além do horário. Não pense que é a hora extra que você vai ganhar. Não é. Pode ser que ganhe, pode ser que não ganhe, pode ser que venha no seu contra-cheque ou talvez não, mas é o comprometimento. Não adianta nada o teu chefe te pagar hora extra se você não está afim. Aquelas 2 horas vão ser ruins para você que não queria ficar ali entediantes e não vão valer nada para o seu chefe porque você não vai produzir da forma que deveria. Então é isso. Comprometimento. Essa coisa de hora extra, estou só citando, né? Não é que o jogador vai fazer hora extra, mas é se comprometer, saber que tem que se doar a mais, saber que tem que trabalhar um pouquinho mais e saber que vai sofrer pressão sim, porque ele está no Ceará, um time que saiu da Série A para a Série B, caiu de divisão e que precisa voltar, e a torcida vai buscar isso aí, buscar ver isso no time em campo. Então precisa comprometimento para arcar com tudo isso, passar por tudo isso e para as coisas darem certo. O que ele espera do clássico? Foi inclusive eu que perguntei. Ele disse: primeiro a equipe tem que entrar para ganhar, depois que é uma partida diferente, óbvio, é o Clássico Rei, e aí independente da situação, porque eu citei para ele que o Ceará precisa de pontos na Copa do Nordeste, enquanto o Fortaleza está classificado, o Ceará é líder do grupo, mas ele está num bolo ali de clubes brigando pelas 4 posições de classificação para a próxima fase. Ele entende que tudo isso é importante, mas o clássico tem importância a mais, como o Clássico Rei. Eu também citei isso porque é realidade. E falou que vencer o Clássico Rei tem muita importância emocional. Eu acho que o Thiago está falando de uma coisa que ele já percebeu porque aconteceu, né? O Ceará ganhou o primeiro Clássico Rei e a importância emocional para a equipe foi muito grande. Foi indagado sobre a participação ofensiva do sistema defensivo da equipe, a participação no ataque. Ele até lembrou que essa separação, o sistema ofensivo, o sistema defensivo, cada vez mais vai reduzindo, porque ele e o David Ricardo, que são os zagueiros, juntos até com o Richard, começam as jogadas ofensivas, começam a construir as jogadas do Ceará. E ele acredita que o time tem trabalhado muito uma coisa que tem se utilizado nos jogos, que são as bolas paradas. Importante a participação ofensiva da defesa. Ele acha que hoje não dá mais para uma equipe jogar sem essa participação, eu concordo totalmente. E também foi indagado sobre voltar ao Castelão. O Thiago lembrou que a última partida dele no Castelão foi pelo Ceará mesmo em 2020, então ele está aí, passou 2021, 2022, chegando ao seu 3º ano aí para voltar a jogar no Castelão. Não jogava desde 2020, espera o apoio do torcedor nesse clássico e espera que o time possa dar uma resposta à altura. É interessante, espera que a torcida apoie, a torcida vai apoiar, não tenho dúvidas disso. Inclusive já no treinamento que vai ser realizado sábado aqui, certamente a torcida vai dar o seu apoio, e o apoio do torcedor tem que vir com a equipe fazendo sua parte em campo. Eu acredito que a equipe vai buscar fazer essa parte em campo. Quanto à logística da volta de Poços de Caldas, ele admitiu que foi complicada. Para vocês terem uma ideia, o Ceará saiu de Poços de Caldas, os jogadores, vocês viram que o jogo já terminou tarde, chegaram de madrugada a Campinas para irem ao hotel dormir. Pela manhã, viagem com conexão em Salvador, troca de avião, chegam por aqui 5 horas da tarde, deve chegar em casa aí quase às 6. Então ele admitiu que ele estava cansado, Thiago, estava cansado, mas ele acredita que a recuperação acontece até amanhã,
para eles participarem desse treinamento aqui à tarde. Eu perguntei para ele sobre David Ricardo, né? O zagueiro. Talvez a ideia da direção do clube não era que ele começasse a temporada como titular, seria o Luiz Otávio se contundiu, o David chegou lá e tomou conta da posição. Ele afirma que é bom estar em um grupo com atletas de boa capacidade técnica e ele disse que falou para o grupo logo no início: olha, estou feliz aqui porque o grupo tem capacidade, qualquer um de nós tem capacidade de estar em campo. O Thiago disse que falou logo depois dos primeiros jogos isso aí. E acredita que os zagueiros do Ceará, tanto o David Ricardo quanto o Jefferson, os zagueiros jovens, ele também citou Lacerda, né? Mas ele falou esses dois que são mais jovens, são jogadores que não são só promessas, são atletas que podem estar em campo, que já têm know-how para estar em campo. Claro, o David Ricardo já provou isso nos jogos. Elogiou muito o David Ricardo e também afirmou que vai ajudar muito com a experiência que tem, desde que ele possa, o que ele puder, o que o David precisar, segundo o Thiago Painhoçá, ele vai ajudar com a experiência que tem. Sobre erros defensivos, ele admite que ainda tem coisas a consertar na defesa do Ceará. A defesa do Ceará ainda tem situações, questões que precisam, óbvio, serem consertadas, e ele disse que estão trabalhando para isso, estão tentando consertar. Ele lembrou ali que na primeira partida da temporada, a segunda, né, a primeira pela Copa do Nordeste antes do Ferroviário, a equipe toma 3 gols e teve muitos erros defensivos de marcação de bola parada, e ele entende que isso já foi consertado, já foi trabalhado e foi consertado. Aí ele disse o seguinte: tem outros erros, mas ele não vai dizer para não dar armas ao adversário, e afirmou que em relação aos outros erros também está buscando consertar. O Morínigo, ele, o grupo, os jogadores do Ceará estão buscando essa melhoria técnica, essa tentativa de consertar esses erros que a equipe tem cometido aí até agora na temporada 2023. Esse é o resumo aí do que disse o zagueiro Thiago Painhoçá, falando em relação ao confronto que o Ceará tem no domingo pela Copa do Nordeste. É o clássico rei do nosso futebol.